Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a questão da água no mundo. Bom, galera, primeiro é importante entender que a água ela surge, dentro dessa esfera muito importante que a gente chama de hidrosfera, né? A gente vai encontrar a água no planeta Terra em três estados, seja ele o líquido, nos mares, rios, no estado gasoso, através dos vapores de água, e também no estado sólido, nas geleiras. Além disso, é importante entender que a água realiza um movimento dentro do planeta Terra. Esse movimento a gente vai chamar de ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? E aí qual é a ideia? É que a água passe por esses três estados físicos, né? A gente vai ter aí a água nos grandes reservatórios, nos oceanos, nos mares, nas lagoas. Através de um processo de aquecimento, ela vai evaporar, vai se transformar em gás, vai se transformar no vapor d'água. Esse vapor vai subir, vai condensar, vai formar as nuvens, e aí com um processo de pesar, a gente tem aí a ação da gravidade, essas gotículas de água, elas caem, entrando num estado líquido. A gente tem as chuvas, correto, galera? Então, o ciclo hidrológico ou o ciclo da água é o movimento que a água realiza dentro do planeta Terra, transformando de gasoso, líquido e sólido. Tranquilo? Bom, então vamos lá, galera. Alguns dados importantes que a gente precisa ter em mente, tá? Primeira coisa, segundo a ONU, estima-se que 97,5% da água presente no mundo é salgada. Sendo assim, ela é inadequada para o uso humano, para o consumo humano, seja ela de forma direta ou indireta. Até mesmo a gente não vai tomar banho com água salgada. E o que me chama a atenção nesse dado que eu queria falar com vocês é o seguinte, 97,5% de água que a gente tem no mundo é salgada. É um quantitativo, galera, muito grande que a gente tem de água salgada e que é inutilizável, seja aí de forma direta ou indireta. Cerca de 2,5% de água doce que a gente tem no nosso planeta. Desses 2,5%, 69% da água doce está concentrada nas geleiras. 30% está concentrada nos aquíferos, nos lençóis freáticos, as águas subterrâneas. E 1% encontra-se disponível aí nos rios. Correto, galera? Então, observem a distribuição de água que a gente tem, de água doce, no nosso planeta. E aí, lembrando, distribuição essa que representa 2,5% de água doce. Outro dado importante é o seguinte: o setor que mais utiliza água é o setor da agropecuária, ou seja, da agricultura e da criação de animais. Representa aí cerca de 70% de consumo de água, enquanto que o setor industrial representa cerca de 20%, tá? E os outros 10% fica a cargo aí do uso doméstico, residencial. Bom, galera, em relação ao consumo de água virtual, esse conceito de água virtual se refere ao volume de água que é utilizado na produção de determinados produtos ou até mesmo serviços, Todo e qualquer produto que é produzido, galera, dentro do setor industrial ou até mesmo, fora dele, na agropecuária, nós utilizamos água. Legal? E esse consumo, esse volume de água que a gente utiliza, a gente conceitua como água virtual. Tranquilo? Bom, já a pegada hídrica, se refere ao quê? Ao todo consumo de água, seja ele de forma direta ou indireta. Tranquilo? Agora pensa comigo, tanto a água virtual como a pegada hídrica, ela se refere exatamente ao consumo final de água que um país tem. E outra coisa interessante da gente estar analisando é o seguinte: os países desenvolvidos ou até mesmo os países com bons níveis de industrialização, eles induzem o quê? Um maior consumo de água. Então, para você se industrializar, crescer economicamente, a gente precisa utilizar água, sobretudo dentro das atividades industriais ou até mesmo da agropecuária. Agora,
a água ela também vai ser motivos, razões, né, para se gerar conflitos. Existem disputas em torno desse recurso natural que é a água, né? Primeiro, é um bem natural, né, pertence à natureza, mas que é dotada de um valor econômico, né? E aí criam-se as polêmicas privatizações. Será que essa água, apesar de ter um valor econômico, ela tem que ser privatizada? Né? Será que a gente precisa comprar água? Enfim, fica aí mais uma reflexão para vocês fazerem e saber se realmente essa lógica das privatizações dos recursos hídricos elas são eficientes. Agora, em relação às razões por quais a água gera esses conflitos, a gente pode citar algumas, né? Como o conflito israelense, palestinos, jordanianos e sírios que disputam as águas do Rio Jordão. Né? Quem vai deter aí o maior volume de água? Se eu fecho a comporta lá em cima nesse rio, o volume de água que vai chegar na parte mais ajusante vai ser menor. Legal? Bom, outro conflito que a gente pode estar mencionando aqui é no Rio Nilo, né? Lá na África. Anteriormente, a gente vai ter o quê? O monopólio dessas águas por Egito e Sudão. Né? Contudo, ocorreu um acordo de partilha entre os países que foram entre esses dois países, mas que não consideraram os outros países que são cortados pelo Rio Nilo, como a Etiópia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi. Né? Não consultaram estes países e aí essa partilha acabou sendo feita de forma desigual. Bom, galera, já em relação às águas no Brasil, a gente pode considerar o nosso país privilegiado em termos de recursos hídricos, né? A gente está situado numa zona intertropical, onde os climas são predominantemente quentes e úmidos, ou seja, a pluviosidade, né, é bastante elevada aqui dentro da nossa região. Outro ponto se refere às condicionantes físicas do território, né? O relevo propicia a formação de importantes bacias hidrográficas. Tranquilo? Nós temos aqui a maior bacia hidrográfica do mundo fluvial, que é a bacia do Rio Amazonas. Só para você ter ideia, 13% das reservas mundiais de água doce se encontram dentro do território brasileiro. Né? E aí elas são classificadas de acordo com essas bacias hidrográficas. Né? Que inclusive aqui tem um vídeo muito bacana falando sobre essas bacias hidrográficas. Tá? Outro ponto se refere às águas subterrâneas que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil ele tem aí inúmeras reservas subterrâneas, mas vou destacar duas, né? As duas principais, que é o aquífero Guarani, que está na porção ali central da América do Sul. 2/3 desse aquífero está dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, né? E também o aquífero Alter do Chão, que faz parte de um sistema de grandes aquíferos da Amazônia muito maior. Né? Esse aquífero ele tem um volume de água para abastecer a população dos próximos 100 anos, população mundial. E aí fica aquela reflexão que a gente precisa fazer. Com esse crescimento demográfico que a gente tem, será que teremos água para abastecer a população nas próximas décadas e séculos? Né? Estamos verificando aí um aumento populacional e um aumento por demanda de água pela crescente industrialização de algumas potências mundiais. Então, fica aí o questionamento para o uso racional da água, fica o questionamento para o uso bem direcionado dos nossos recursos hídricos. Bom, galera, obrigado pela atenção, vou finalizando por aqui e até a próxima.